Meus amigos, boa tarde. Vamos dar início ao nosso trabalho desta tarde, essa breve palestra que nós iremos fazer, que tem como título Conhecereis a Verdade. Sempre tratamos das passagens de Jesus lá no seu Evangelho, mas buscando sempre tirar dessas passagens o que verdadeiramente Jesus quis nos dizer, não levando em consideração apenas o aspecto religioso, mas sobretudo o aspecto psicológico, porque Jesus trabalhava exatamente com essa realidade. Jesus fez toda a sua projeção de trabalho na consciência de cada um de nós, quando ele dizia que o reino de Deus é uma obra divina, porque é uma obra perfeita, porque tudo de Deus é perfeito, que habita o que existe no coração, que no caso é a consciência de cada um de nós. Ele pouco se preocupou com o mundo, no que diz respeito às coisas do mundo. Para ele não havia distinção de cor, de raça, de princípio, de ideologia, nada disso para ele tinha importância. O importante era que o homem procurasse encontrar-se a si mesmo. Quando ele dizia, um sábio da antiguidade já nos dizia, conhece-te a ti mesmo. Portanto, o projeto da vida de cada um de nós aqui é nos conhecermos. Não adianta querer perder tempo chorando, gritando, fazendo qualquer coisa para ter os outros, porque os outros não nos pertencem. Ninguém pertence a ninguém. Tudo que nós construímos é produto de uma ideia nossa. Quando lá ele dizia que na casa de Deus existem muitas moradas, essas muitas moradas eram os estados de consciência de cada um, mas na realidade só existem dois mundos. Só existe o mundo material, que é esse mundo que nós vivemos por sermos ainda espíritos ignorantes, imaturos, e o mundo espiritual, onde lá nós teremos uma outra realidade, uma outra visão da vida, não nos dando a ideia de uma modificação interior, independente de onde é que nós estejamos. Você é você em qualquer lugar que você estiver, vivo, morto, seja como você achar que deve ser ou entender. Então, quando nós construímos uma ideia, essa ideia é tudo que nós vamos precisar para idealizar a nossa vida presente e principalmente a nossa vida futura. O passado, gente, é uma coisa tão incrível que ele não pode ser jamais modificado. Não adianta você querer olhar para trás com o objetivo ou com o intuito de mudar qualquer coisa, porque não pode ser mudado. Uma vez aconteceu, o que a gente tem que fazer agora é procurar entender por que aconteceu, como aconteceu e tirar a lição daquilo que aconteceu. Consequentemente, você vai se engrandecer. Se foi uma coisa negativa, que sirva de lição para que possamos mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar. Nos reformando intimamente e interiormente, nós vamos cada vez mais crescendo. Se foi um fato positivo, uma coisa boa, com certeza ela terá uma força interior dentro de nós e que fará de nós cada vez mais pessoas melhores. E assim a gente vai conduzindo a vida. Mas tudo o que você puder imaginar, tudo o que você pensar, está entre essas duas realidades, entre esses dois mundos. Um mundo onde a predominância da matéria existe como o nosso, e no mundo onde a predominância do ser espiritual terá a sua prevalecência, a sua maneira de existir em maior intensidade. Não sabemos dentro de nós quando um começa, nem quando o outro termina. E, consequentemente, tudo tem um objetivo, que é a gente aprender vivendo as provas que são tão necessárias, porque o mundo que nós vivemos nos convida todos os dias às eventuais provas.
Por quê? Porque quando nós começamos a entender as coisas da vida, quando começamos a ter a razão, que é a capacidade de compreender o sentido da vida, nós começamos a fazer as nossas escolhas. Vocês sabem que a escolha é uma coisa que tem duas partes, dois lados a serem considerados. Quando eu escolho algo, pode ser bom, pode ser ruim. Então, por exemplo, na construção da minha experiência terrena, eu vou fazer excelentes escolhas, mas também vou fazer péssimas escolhas. Mas tudo na vida gera uma consequência. É como ele disse, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se eu estou colhendo tempestade, é porque eu criei essas tempestades. Não adianta querer colocar isso na cabeça de ninguém, nos ombros de ninguém. Não adianta querer culpar quem não é culpado. Já não bastam as minhas culpas, você ainda quer colocar culpas em cima de mim? Porque quando uma pessoa está errada, o que ela menos precisa é de crítica. Ela precisa de ajuda, de uma orientação, de um auxílio. Consequentemente, isso é o que menos se faz. Por quê? Porque existe uma ideologia, uma filosofia do pecado. E muitas vezes um pecado tão terrível como o pecado original, quando eu me vejo na condição de pagar por algo que eu não fiz. Consequentemente, isso não funciona. Então, todos nós temos que ter essa consciência. Permanentemente dentro de nós vai existir sempre um dispositivo que vai nos convidar para novas experiências, novos aprendizados e, consequentemente, vamos ter cada vez mais uma renovação interior. Deus não nos permite em nenhum momento vivermos a inércia. O que é a inércia? A inércia é você parar no tempo, porque existe um grupo de pessoas que se autodomina, os pobrezinhos, os sofridos de última hora, os perseguidos, os escolhidos. Tudo isso é uma invencionice de uma pessoa que não quer lutar pela vida. A vida precisa de luta, a vida precisa de enfrentamento. Todos os nossos problemas que não foram resolvidos, eles vão ter que ser resolvidos. Esses arquivos mentais que fazem parte de toda a nossa realidade do passado, eles estão esperando por nós. É como uma dona de casa que não tem o cuidado com a casa. E se descuidando da casa, a casa começa a perder o sentido de ordem. Perdendo o sentido de ordem, a gente vai perdendo o gosto pela casa, a ponto dela se achar na condição de querer abandonar a sua própria casa, quando se tratando da casa mental, nós não podemos fazer isso. Porque o que retroalimenta a tristeza é a própria tristeza. Ele está triste porque está com depressão, e por estar com depressão ele está triste. Veja que ele se entrega a um ciclo de pensamento e ele não consegue sair. Por isso que eu digo, não é fácil sair, claro que não é. Não é tomando um comprimido, nem ouvindo uma palestra, nem tomando um passe, ou fazendo uma terapia psicanalítica. Mas é preciso que a gente bote na consciência, ou bote na cabeça da gente, que algo precisa ser feito. O que não pode é continuar e permanecer do jeito que está. Eu sempre costumo dizer, meus amigos, que Deus não quer de nenhum de nós resultados. Deus não espera nada de nós, porque Ele já sabe tudo. Todos nós estamos numa longa jornada evolutiva, buscando o que a gente chama de felicidade. Mas para que a felicidade exista na vida de cada um de nós, é preciso que a gente agregue a ela os fatores que fazem parte do seu conteúdo geral. Não é ser feliz por ser simplesmente feliz. A felicidade não é um decreto, não é uma determinação. A felicidade é uma construção. Se eu estou edificando dentro de mim sombras, edificações que não têm base, não têm estrutura, isso tudo tende a ruir. Ruindo, eu desmorono junto. Então, para tanto, é necessário que mesmo que eu construa pouco, mas aquilo que eu construí seja o suficiente para me manter. Então, é exatamente isso que ele nos mostrava. Aonde foi que ele nasceu? Nasceu numa manjedoura, no lugar onde ninguém gostaria de nascer, porque é muito bonitinho um presépio de forma figurada, mas vocês imaginem naquela época um lugar onde os animais viviam, e lá ele nasceu.
Era para fazer o quê? Para nos dar uma ideia de um falso pobrezinho? Não. Era deixando para nós, como ele deixou, uma ideia que não importa de onde você nasceu ou de onde você partiu, o importante é para onde você vai. A ponto do próprio Espírito dizer, se você é luz, viaje nessa luz. Então a gente tem que aprender a viajar nessa luz. E deixar essa condição que impomos a nós, de ficarmos olhando o passado, acumulando sentimentos de culpa, engessando o pensamento e não consegue sair. Uma vez feito, está feito, gente. A experiência humana nos dá essa grande lição. Mas o que acontece? Ninguém jamais viu na doutrina espírita uma ideia de condenação. Ninguém nunca ouviu falar na doutrina espírita sobre pecado. Porque a doutrina espírita ela trabalha com 3 bases fundamentais para a sua sustentação. Uma é a filosofia. A filosofia que busca as perguntas. Filosofia é a arte do amor, é a arte de amar, é o amor à vida. Então, quem de nós não tem um sem números de perguntas sobre a nossa vida? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem sou? O que sou? Tudo isso permeia a consciência de cada um de nós. Mas ela aliando-se à ciência, quando a ciência traz as respostas. A filosofia pergunta, a ciência responde, porque tudo na ciência, para ser considerado uma verdade, tem que passar pelo crivo da experiência material, para que ela seja aprovada, comprovada, e aí ela é ditada como verdade. E aí, para complementar essa trindade, nós temos os ensinos morais. Esses ensinos que cobram todos os dias de cada um de nós a conduta e a maneira de vida que cada um deve levar. E quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, quem seria, ou quem é, ou quem serve como modelo e guia para a humanidade? A resposta mais pequena que existe, mais curta que existe na doutrina espírita, dentro do livro dos Espíritos, Jesus. Então, nosso guia é Jesus. Não o Jesus dos milagres, das predições, mas o Jesus Espírito perfeito, a ponto de nos dizer, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Nós estamos dentro de uma escala espiritual, que estamos a milhões, acredito eu, de anos-luz distante dele, porque tudo que é perfeito, para ele não cabe dúvidas, não cabe jamais mutabilidade, não pode ser mudado, consequentemente, a ponto dele nos dizer que eu vim para este mundo, mas eu não sou deste mundo, porque a felicidade não é deste mundo, e muita gente pensa que ele se referiu à terra. Não, a felicidade não é do mundo da matéria, a felicidade é no mundo do ser espiritual. A felicidade não está nas nossas mãos, não está nos nossos parentes, na nossa família, em nenhuma conquista exterior. A felicidade é algo que se constrói e permanece dentro de cada um de nós. Se você quer ser feliz, construa dentro de você, porque aquilo que você construir fora não vai lhe fazer feliz, porque a felicidade, nesse caso, ela ficará sempre devendo algo para que ela possa se consolidar como uma verdade dentro de você. Eu não sei o quanto ou durante quanto tempo essa pessoa vai ser alguém ou vai fazer valer qualquer coisa em minha vida. Porque se você quer ser infeliz, entregue a sua felicidade na mão do outro. Ou tire do outro a felicidade para ser feliz nas suas mãos. É a maior loucura que se comete. As maiores decepções do mundo estão exatamente aí. E começa exatamente na estrutura basilar de tudo que é na família. Nenhuma mãe é dona de seu filho. Nenhum filho é dono de seu pai, nem de sua mãe. Nós estamos aqui vivendo uma experiência contracenando um com o outro, para dividirmos muitas vezes sofrimentos, compartilharmos alegria, buscarmos novas experiências. Isso sim é o papel de qualquer pessoa em nossa vida, principalmente na nossa família. Muitas vezes uma pessoa difícil, complicada, uma pessoa que muitas vezes nos tira até do sério, talvez seja essa pessoa a que mais importe na minha experiência, porque ela talvez estimule em mim sentimentos, emoções que eu não estimularia se fosse uma pessoa que me amasse
com toda a intensidade como eu gostaria de ser amado. E eu aprendo muito com as minhas derrotas, porque vocês procurem ver o pódio ele não é fixo, o pódio ele é de madeira, revestido, você recebe a medalha, ele é desmontado e você vai embora, e naquele instante tudo acabou, fica só a vontade e o desejo. E o que é que eu preciso fazer para que eu possa permanecer sendo um vitorioso? Nunca ser melhor do que ninguém. Nenhum de nós está aqui para viver essa condição. A nossa realidade mais absoluta é sermos bons. E ser bom é ser para você, unicamente para você. Por isso que Jesus fazia essa grande advertência a todos nós, nos pedindo, sobretudo, a humildade. Seja humilde. Humus vem de terra, terra vem de formação, de princípio, de início. Então, é aí aonde está toda a nossa realidade e todo o processo que vai nos estimular a vencermos as nossas dificuldades. A humildade nos chama a um entendimento onde devemos reconhecer no outro a extensão de nós. Amar o próximo como a si mesmo é uma advertência muito mais do que uma exaltação. Porque eu só posso amar alguém se eu me amar, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, quando ele pede que você ame, é porque nesse instante você está dando de você e recebendo de você ao mesmo tempo. A gente comentava ainda recentemente, qual é a diferença entre o bem e o mal? O bem, gente, é quando eu quero para mim e para todos. Tudo que eu quiser para mim e para vocês, de maneira igualitária e de consciência plena, isso é o bem. Mas no dia que eu quiser o bem só para mim, não é o bem, é o mal. Porque ele está envolvido com um sentimento muito difícil de ser dominado pelo próprio homem, que é o egoísmo. O egoísmo que faz você querer ser diferente, ser mais e melhor do que o outro. A ponto dele nos dizer, eu vou me fazer de pequeno para que vocês se tornem grandes. Ele precisou ofuscar-se diante da luz, diminuir a intensidade da sua luz, para que a sua luz brilhasse. Se você é luz, que brilhe a vossa luz. Isso, consequentemente, é uma força interior que todos nós possuímos e não sabemos que possuímos. Então, vocês vão ver aqui, com relação a essa fé que nós dizemos ter. E geralmente nós sempre comentamos, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Então, quando ela é explícita, que eu acho muito melhor, ela leva a pessoa a não crer em Deus, dizendo-se ateia ou ateu, negando a sua existência. É um direito de cada um. E não vai aqui nenhuma condição de um pecador, porque eu não acredito em Deus. Eu não tenho obrigação nenhuma de acreditar nisso ou naquilo. A minha crença, ela só tem importância se ela estiver atrelada a um conhecimento. Crença sem conhecimento é apenas um misticismo que nós carregamos. É uma coisa que nos é imposta, e a imposição é a pior de todas as chagas que nós podemos aceitar. Então, se eu acredito, eu tenho que ter os meios para fortalecer aquilo que eu acredito. E geralmente, esse cético, que é o explícito descrente de Deus, ele não acredita nesse Deus que as religiões e a teologia ofereceu. E em parte ele tem razão. Ele tem razão. Porque não é um Deus fácil de ser entendido, um Deus que impõe, um Deus que castiga, um Deus que ao invés de ser amor é só lei, cobrança e disciplina. Não, Deus é amor, e aonde existe amor, existe aquilo que é mais importante atrelado ao amor, que é a liberdade. Sem liberdade não existe amor. Eu amo meu filho, eu amo minha filha. Sim, você aceita ele ir embora? Não, então você não ama. E se você ficar chorando, é mais egoísta ainda, porque você não está chorando por ele, você está chorando pelo vazio que ele deixou dentro de você. Isso é egoísmo. Todas as vezes que você chorar, qualquer coisa que esteja fora de você é egoísmo, porque o que você tem dentro de você é o suficiente para construir sua felicidade. Se eu precisar de alguém que me ame para eu me sentir amado, eu estou perdido, porque eu nunca vou encontrar. O meu amor me basta. Tudo o que eu sou é aquilo que eu permaneço construindo e mantendo dentro de mim.
Então, esse Deus realmente ele não existe. Mas nós temos o mais difícil, que é o Deus implícito, que é a pessoa que diz, né, eu acredito em Deus, mas não raciocina, nem reflete, nem sente o significado de suas leis em sua vida. Isso é verdade. Quantos dizem, eu acredito em Deus, pede todo dia a Deus, exalta a Deus, agradece, e no momento em que qualquer coisa lhe aconteça, colocando em dúvida o seu egoísmo, ele abre mão dessa crença e começa a duvidar em Deus. Uma coisa sagrada, ela não pode ser duvidada. Quando ele fala aqui, na verdade, quando ele fala na liberdade, tudo isso só tem um nome, Deus. Tem um livro muito interessante, que é Fernão Capelo Gaivota. Se você puder ler esse livro, que ele é um livro espiritualizado até demais, quando Richard Beck nos conta que a gaivota, quando ela atinge o mais alto nível de sua perfeição, ela pergunta, onde é o paraíso? Ou o que é o paraíso? E ele responde, o paraíso não é um lugar, o paraíso não é um tempo, não é uma construção. O paraíso é a perfeição. Nós só vamos nos sentir no paraíso quando formos perfeitos. Como esse mundo que vivemos ainda não nos cabe a condição de sermos perfeitos, nós não teremos ainda esse paraíso que tanto desejamos. Não é que nós tenhamos ou estejamos condenados a viver o inferno, mas você pode observar, a nossa vida ela é constituída de altos e baixos, né? Nós trabalhamos dentro de uma frequência de oscilação, de comportamento, de pensamento, de fatos, não é verdade? Nós estamos todos felizes, daqui a pouco surge uma notícia, um fato novo nos torna pessoas infelizes. Mas o que a gente precisa entender e aprender com isso? Que o ser feliz não é estar feliz. O estado ele é transitório, o ser é permanente. Então, uma pessoa que tem dentro de si base e sustentação para a felicidade, ela pode ter momentos de infelicidade? Claro que pode, porque ela pode estar transitando tanto num território como no outro, mas o que irá se fixar dentro dela é aquilo que a mais fortalece, que é o seu sentimento. Sentimento é construção interior, o pensamento leva ao sentimento, o sentimento nos leva às emoções. Se você é uma pessoa que tem sentimentos nobres, tudo que você enfrenta na vida, você enfrenta com nobreza. Se você é uma pessoa que tem sentimentos egóicos, sentimentos negativos, isso, gente, quando ele fala nos aflitos, como fala lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala dos aflitos das causas atuais e das causas anteriores. Porque muitas vezes você diz, o que foi que eu fiz para perder? O que foi que eu fiz para sofrer o que eu estou sofrendo? E você realmente não lembra. Como você não se lembra do que você comeu há 2 anos atrás, no almoço, mas para que você estivesse vivo e se nutrindo, foi necessário que você se alimentasse. Você sabe o que você comeu hoje, comeu ontem, mas a nossa memória, ela não registra fatos e outros das nossas existências anteriores. Então, se eu estou passando por uma dificuldade, a ela está agregado um valor, e esse valor fui eu que calculei, esse valor fui eu que encontrei. Porque, gente, eu costumo dizer e permaneço dizendo, tudo o que você deseja, você tem e já existe. Existem 2 mundos, como eu disse a vocês, um mundo onde tudo é concreto, é absoluto, é matéria, pelo menos em termos temporários, onde realmente aqui nós somos muito mais relativos, mas quando um pensamento ele se transforma em verdade, é preciso que você dê a ele o fator da verdade. Não é só querer, nós queremos tudo e não podemos nada. Eu digo sempre, Deus nunca diz não, Deus diz agora não, que é para você pensar no que está pedindo, porque nem sempre o que a gente pede é o que a gente deve e merece. E se Ele nos desse nas horas que pedimos, talvez fosse pior. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, com teu amor. Todas as vezes que eu te peço que não deva, não me atenda, Senhor. Isso é uma grande verdade. Então eu não quero ser atendido nos meus caprichos, no meu egoísmo, não.
Eu quero que ele me mostre aquilo que é a verdade. Não a verdade que se contrapõe à mentira, mas essa verdade indefectível, essa verdade que não pode ser mudada. Ninguém pode duvidar jamais da verdade. A mentira, ela tem várias maneiras de ser entendida, de ser trabalhada. A verdade é única, mesmo que muitas vezes ela demore. Como eu disse agora, você pede, mas tudo o que ele lhe dá como sendo verdade. Mas há um fator muito interessante que nós precisamos observar. O universo, ou esse mundo de onde tiramos tudo o que precisamos, que é um mundo, como eles chamam, um mundo fantasmático, um mundo onde tudo é possibilidade e probabilidade, ele precisa ser nutrido por uma força mental. Porque uma realidade, para ela existir, tem que existir uma consciência para dar a ela o sentido da realidade. Veja que a Trindade universal, conhecida por nós espírita, é Deus, a matéria e o espírito, que é o ser inteligente e individual da criação. A matéria, ela só consegue criar forma e poder servir ao homem se o homem trabalhar. Na verdade, nós tiramos da natureza a matéria para construirmos aquilo que é necessário para a nossa evolução interior. Isso a começar do nosso próprio corpo físico. Esse corpo que eu tenho, que vocês têm, é o melhor que nós poderíamos ter para a experiência que nós estamos vivendo. Se você não gosta do seu corpo, é melhor você mudar de ideia, porque tudo que você vê nele, tudo que tem nele foi uma expressão da sua própria vontade, consciente ou inconsciente. Se eu, em vidas passadas, ou em experiências passadas, eu abusei de algumas coisas, e de alguma maneira eu consegui imolar algum processo, condenar alguém, ou fazer algo que tenha sido prejudicial a mim, como consciência ou como corpo, isso está impregnado em mim. Porque quando a gente vem para cá, no processo da volta, chamada por nós reencarnação, nós trazemos dentro de nós uma proposta. Não é um destino fixo, que o determinismo não existe para as leis de Deus. Nós somos livres, mas há, evidentemente, alguma coisa traçada. E essa proposta, ela deverá ser cumprida por cada um de nós, dentro daquele espaço de tempo que nos foi doado ou dado pela a misericórdia de Deus. Por isso que existem pessoas que passam mais tempo, outras que passam menos tempo aqui na Terra. Sabendo eu e vocês que tanto eu posso prorrogar como eu posso antecipar o meu tempo. Então ele, em determinado momento da vida, ele por excesso, muitas vezes até por uma grande desilusão, ele encerra aquela experiência antes dela ser concluída. Quando ele encerra a experiência, além de ficar uma parte da história dele não registrada, não vivida, não estudada, ficou também uma energia solta, uma energia que era para ele ter usado e ele não usou, que chamamos de energia vital. Você já notou que à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai se desenvolvendo no projeto Terra, duas coisas começam a acontecer em sentido contrário. A gente começa a evoluir espiritualmente e começa a decair materialmente. Veja que o sentido da vida é você começar a se desprender da matéria e começar a se ligar mais ao sentido espiritual. Por quê? Porque a matéria é daqui, gente. O espírito não. Como eu vou voltar, eu tenho que levar na volta aquilo que para mim é mais importante, que é o meu eu espiritual, meu eu interior. Então, essa energia ela vai perdendo toda a sua potencialidade, porque ela foi uma energia que se transformou ao longo da minha história pelas minhas experiências, mas eu antecipei
por descuido, não é por pecado, não é nada disso, gente. É um aluno, um estudante. Nós somos estudantes, gente. Somos muito mais amados, muito mais amparados, protegidos, entendidos, ensinados do que pensamos. Nós é que resistimos em não querer. Mas um dia não vamos ter que querer. Se tem uma coisa que foi dito no Livro dos Espíritos como imposição, foi quando Allan Kardec perguntou: e a reencarnação? Deus vos impõe a reencarnação. Olha aí, é um impositivo de Deus. Por quê? Porque você tem que mergulhar na carne para dela se libertar pelo processo evolutivo. A carne, o corpo físico, é como se fosse um campo de retenção do espírito para ele ali poder viver a experiência que ele tem que viver. A ponto, muitas vezes, dele ter uma consciência tão desequilibrada que ele vem com uma doença ou com uma distonia mental que vai paralisar a sua capacidade de pensar. Ele não pode nem pensar, de tanto erro ou de tantos equívocos que ele cometeu, que nessa experiência o bom é ele apenas ver, sentir, observar, ser protegido e amparado, porque na experiência anterior ele fez tudo ao contrário. E a gente muitas vezes considera isso como um castigo de Deus. E não é, gente. Talvez seja essa hora, a hora mais importante da sua vida. Na hora que você está perdendo, você está aprendendo, gente. A lição é dura, mas ela é assim. Foi uma opção minha. Já que a gente não quer aprender com amor, a gente vai ter que aprender com a dor. Mas a dor não é sinônimo de sofrimento. A dor é um sinal, um dispositivo, nos assinalando que nós estamos em descompasso, em descontrole, ou como podemos dizer, distante da lei de Deus. Aonde é que está a lei de Deus? O que foi que eles disseram? Na consciência. Então, se Deus é uma lei que labuta, transita e vive na minha consciência, é porque Deus vive em mim. Não acreditar em Deus é não acreditar em mim, não acreditar na vida, não acreditar que eu posso. E se eu sou um estranho dentro de mim, eu não consigo me encontrar com ninguém em lugar nenhum, porque o paraíso não é um lugar, é um estado de consciência. Eu estando bem, o mundo vai estar todo bem. Ele pode ser como ele for, porque ele é assim. Esse modelo de mundo é um modelo perfeito para os alunos que estão nele como alunos numa escola. Ele não vai mudar, nem tão cedo, a sua maneira de ser. O tempo, sim, vai mudar à medida que nós mudarmos. Não adianta você querer gritar uma liberdade ou por uma liberdade que ela não existe. Mudar pessoas, isso não é bom. Comandar massas, isso também não é bom. E Jesus fazia exatamente isso. Era dando a nós os meios para que a gente pudesse aprender, não o conhecimento intelectual, intelectivo, mas o conhecimento de si mesmo. Isso é que é fundamental. Isso é que é importante no projeto da vida de cada um de nós. E aí ele vem para viver a sua experiência, termina aquele tempo, o que ficou, com certeza, depois ele terá que complementar. Mas isso sem sofrimento, sem dor, sem lágrimas. Porque as lágrimas que nós choramos, mesmo sendo lágrimas verdadeiras, elas poderiam ser diferentes. Se a gente curasse a dor aonde está doendo, a gente não sentiria tanta dor. Mas a gente usa muito os analgésicos, os paliativos, as alternativas mais fáceis. Quem de nós acorda de manhã com a predisposição para enfrentar o seu próprio problema, o seu próprio dilema? Nenhum. A gente sempre procura as alternativas mais fáceis. Primeiro culpamos alguém. Começa logo por ele, que é o chefe, é o dono da empresa. Só isso aqui está uma bagunça porque não tem dono. Como se ele não soubesse. Aí
Ele pergunta: e aonde é que estão essas leis? Onde é que estão essas leis que regulam o comportamento de cada um de nós? Que leis são essas? São as leis de Deus, que quando dela nos afastamos, incorremos nos nossos erros. Se você quiser saber se está certo ou está errado, você só sabe medir na sua distância com Deus. Se você estiver com Ele, você está certo. Ele não errou e não vai errar com você. Mas quando você se afasta dele, você pode cometer erros. E não adianta usar de subterfúgios, de apelações, não. Ele não atende a nenhum de nós. Para não estar atendendo de um em um, e fazer da gente filhos mimados, inconsequentes, sabendo, ele simplesmente destaca a lei. Só que a lei humana, ela é uma lei de uma vinculação mais punitiva. A gente usa a lei aqui como uma maneira de punir, de castigar, até porque as leis mosaicas trazem isso como uma base. Mas quando termina a proposta dessas leis, o que foi que veio para o mundo? Uma proposta completamente diferente, uma coisa de uma renovação fantástica, que foi a lei do amor. Só o amor cobre todos os pecados. Veja que expressão bela. Mas esse amor, como nós falamos aqui, não é o amor do sentimento, é o amor da criação. Todas as vezes que você estiver vinculado à criação, você está sendo amado e, acima de tudo, você está amando. Mas ele tinha uma coisa muito dele, que era deixar que você que tem que fazer. É você que tem que procurar aquilo que você deseja. Pedis e obtereis. Se você pedir, você vai obter. É aquilo que eu disse. Existe uma possibilidade e eu estou pedindo. Então a minha felicidade está aqui, bem pertinho de mim. Como a felicidade de todos vocês. Está num painel aqui. E vocês vão dizer, mas é fácil assim? É. As coisas de Deus não são complicadas. Aí eu peço a cada um de vocês para estirar mãos e pegar essa felicidade. Nem eu, nem vocês terão braços para chegar até ela. Aí vai dizer, bem, você coloca a felicidade diante de mim e não me dá uma mão ou um braço para eu poder chegar até ela. Aí ele vai dizer, bem, se eu fizer isso com você, eu vou ter que fazer com todos. Aí deixa de ser felicidade. Porque se ela é uma conquista, você que tem que encontrar meios. Faça o seguinte, bote um pouquinho de humildade, que seu braço vai chegar mais perto. Bote mais um pouquinho de perdão, e você vai chegando. Ou seja, ela está esperando por você, mas não é só pedir. Você tem que buscar. Pedir e obterei, buscar e acharei. Porque tem coisas que a gente está vendo e não está enxergando. Quantos de nós somos invisíveis um para o outro no nosso dia a dia? Recentemente eu estive numa agência bancária, me deram uma ficha para falar com uma gerente, e eu esperei mais de uma hora. Quando chegou a minha vez, aquela máquina assinala o número. Você é um número. No banco você não é um ser humano, você é um número. Você é um cliente. Nome é o que menos interessa. Você tem uma conta. O que vale é a sua conta. E é assim que essa instituição tem que trabalhar, porque é o papel dela, nada de condenação nossa. E na hora que eu fui chamado, me sentei no birô diante da moça, ela passou uns 3 minutos de cabeça baixa, digitando no computador. Quando ela olhou para mim, eu disse, graças a Deus. Ela disse, por que o senhor disse graças a Deus? Porque eu pensei que tinha morrido, minha filha. Porque você não estava me vendo. Eu digo, meu Deus, eu desapareci, não estou sabendo. Minha filha, não faça isso, não troque um computador, uma máquina, qualquer coisa pelo ser humano. Nós temos um papel muito importante para vivermos juntos.
trocarmos experiências, até conflito a gente precisa trocar para aprender um com o outro, mas a gente tem que ter sempre o sentido do existir, porque as coisas existem porque elas têm um propósito. Se Deus é causa, tudo é causa, gente. Nada na nossa vida recai à condição do acaso. Então nunca lamente nada, só faça uma pergunta a Ele: o que é que eu preciso aprender com isso? E se você tem dificuldade, vá atrás do maior professor que Ele mandou para este planeta, que foi Jesus, gente. É só olhar direitinho o que Ele escreveu, o que Ele nos ensinou. E tem mais uma coisa: Ele foi tão perfeito como um mestre, que Ele ensinava teoria e prática na mesma hora. Ele dizia e fazia. Ele falava de amor e ninguém amou mais do que Ele. Ele falava de perdão e ninguém perdoou mais do que Ele. Ele sabia lidar com tudo. E sabe por que Jesus sabia lidar com todas as nossas fraquezas, se é que eu posso chamar de fraqueza? Porque Jesus nunca nos viu. Jesus não via o ser. Jesus não via o ser. Jesus via o Espírito que estava por trás do ser. Ele via a criação, na expressão da criatura vinculada a Deus. Se Ele é perfeito, tudo o que Ele construiu é perfeito. Certa vez Ele caminhava por uma estrada, e os apóstolos disseram: mestre, não siga não, tem um cachorro morto no meio da estrada. E Jesus continuou seguindo, e eles seguiram Jesus. E de repente eles olharam: mas veja que coisa horrível, essa carniça está toda podre. E aí Jesus disse: veja como os dentes deles são brancos, os olhos que veem. Enquanto eles viam o mau cheiro, a carniça, Jesus foi ver o que tinha de belo, os dentes dele. Jesus vivia isso e via isso. Ele não nos olhava como pecadores, nada disso. A nossa imaturidade, claro que ela existia e existe. Por isso que o budismo falava do sofrimento como uma proposta da ignorância. O sofrimento existe devido à ignorância humana. O que é ignorância? É brutalidade? É o conflito? Nada disso. A ignorância é o não conhecer. Quando eu não conheço uma coisa, eu sofro com ela. Se eu não tenho noção da morte, eu sofro com a morte. Se eu não tenho noção da separação, eu sofro com a separação. Então aquilo que para mim é estranho, mexe comigo. É como se fosse algo em desordem dentro de nós. Uma dona de casa desmantelada, ela trabalha 10 vezes mais do que uma dona de casa organizada. Porque ela passa mais tempo arrumando as coisas do que arrumando a casa, para começar a arrumar a casa. Então uma pessoa equilibrada, ela incorre em erros com menor frequência, porque ela tem a capacidade de assimilar, de perceber, de ver. Porque tem gente que diz assim: eu agi sem pensar. Ninguém pode agir sem pensar. O pensamento é um atributo da consciência, ela não pode parar de pensar. Eu agi sem refletir, é verdade. Eu não pensei no próximo. Eu não pensei que eu tinha que amar o próximo como a mim mesmo. Porque a vida trabalha como um espelho. Nós espelhamos aquilo que fazemos. Tudo é reflexo. Tudo é reflexo. E se você observar, isso tem um fundo de verdade muito grande. Basta que a gente veja uma mesma pessoa em vários momentos num dia, que a gente percebe ela em condições diferentes. Se eu tiver com raiva de você, eu vejo você na minha raiva. Eu vejo em você todos os defeitos que essa minha raiva cria e mantém dentro de mim. Porque se existe algo que eu tenho que dar e vou dar, é aquilo que eu tenho. Se eu sou uma pessoa que tem um ódio de alguém, não. Eu tenho um ódio. Esse alguém é o personagem que vai justificar o meu ódio. Porque se eu não tivesse o ódio dentro de mim, eu não odiaria. A mesma coisa o amor. Então essa felicidade, como eu disse a vocês, que se agrega e se alia a essa verdade, é o que nós precisamos. É buscar na nossa experiência evolutiva. Claro que ainda vamos transitar por muitos caminhos, ainda serão muitas as idas e as vindas, mas eu digo sempre, se eu puder me encontrar com o meu futuro pai, na minha
próxima experiência, eu vou pedir a Ele que não me deixe cair tanto, porque cair dói e muitas vezes deixa a gente em situações difíceis. Eu preciso muito de uma orientação, eu preciso muito de um projeto para que eu possa estruturar na minha vida algo que seja muito mais permanente do que a simples transição dessas experiências que eu estou vivendo. Nós todos estamos sentados esperando uma condução passar e que vai nos levar para onde nós iremos continuar a nossa história. Se nós pararmos agora esse nosso projeto, vamos ter que continuar exatamente aonde paramos, porque a vida é um contínuo. A vida não sofre essas compactuações que nós pensamos que existem, não. Bem, como será a minha vida no plano espiritual? A continuação do que foi aqui, gente, com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas broncas, como nós falamos, mas tudo sendo muito bem orientado, porque se alguém espera de mim uma coisa boa, está sempre me oferecendo coisas boas. Ah, mas existem os erros? Sim, gente, os erros vão sempre existir para que a gente possa valorizar aquilo que a gente considera como acerto. Como é que eu posso falar do paraíso se eu não tenho uma ideia do que seja o céu? Isso não podemos jamais imaginar. Agora, o que falta para nós é humildade. Humildade, como eu falei, que é a capacidade de entender a vida sem querer atropelar os fatos, as pessoas e muito menos a própria história. O sofrimento dura o tempo que levarmos para aprender o que ele tem para nos ensinar. Aprendeu, ele deixou de existir como sofrimento. Na hora que aquela lição, ela se fixou na minha consciência, eu já tenho que partir para outras. Porque eu não vim aqui resolver continhas de somar, de multiplicar e dividir. Eu vim resolver equações complexas. E para resolver essas equações, eu tenho que ter as bases. Como é que eu posso resolver um problema onde há em mim a necessidade do perdão se eu nunca perdoei? Como é que eu posso conviver numa situação onde é cobrado a mim uma condição de ser igual ao próximo se eu sou uma pessoa extremamente egoísta? Como? E, consequentemente, isso viram ou se transformam nas nossas frustrações, que se transformam nos complexos. E aí começam a surgir o quê? As maiores desordens mentais que vêm atreladas às angústias profundas, que são as distonias mentais. Porque o medo, gente, é natural. O medo está agregado ao novo, ao desconhecido. É um mecanismo de defesa. Isso o homem traz desde a época de primata. O homem, o Australopiteco, a primeira experiência hominal, ele já tinha, trazendo da sua condição animal, o medo. Mas o medo racional. O medo de forma objetiva. Quando algo me ameaça, é natural que eu tenha medo. Porque o medo é o meu mecanismo de defesa. É o que estabelece o critério de limite entre aquilo que eu sou e aquilo que está sendo enviado contra mim. Agora, quando você diz que não vai fazer alguma coisa porque ela vai acontecer e você está com medo, esse medo é irracional. Esse medo é uma criação muitas vezes do próprio egoísmo. Ah, não, eu não vou mudar. Todos nós vivemos uma constante mudança. Ah, mas eu não sei como é que vai ser. Gente, a vida não é um projeto pronto, é um projeto em processo de elaboração, de transformação e de construção. É só ter vontade. Se não deu certo, tenta de novo. E de novo, e de novo. É assim que ele espera e tem feito por nós. Essa perfectude, essa condição, não, isso ainda está muito longe de nós. Reconhecer os nossos erros talvez seja muito mais importante do que louvarmos as nossas virtudes. Que todas as vezes que a gente se torna uma pessoa extremamente virtuosa, a gente corre ou incorre nos erros de querer se superar, e a vida não é uma superação.
A vida é um projeto leve, tranquilo, para ser vivido com muita dignidade, mas sobretudo com muita inteligência. E a inteligência é o que move uma consciência no seu processo de evolução, sabendo os seus momentos, como eles são, como eles devem ser vividos e como eles devem ser experienciados. Então eu tenho muito a aprender, e vou aprender, mas eu quero aprender aquilo que com certeza será amanhã um material que eu vou utilizar para dar sentido à minha vida. Por isso que eu sempre digo, Deus é a direção, Deus sabe de onde a gente está partindo e sabe para onde a gente vai. Isso é por conta dele. Tudo que não for da nossa obrigação é da obrigação de Deus, isso você pode ter certeza. Agora a vida precisa de sentido, o sentido é nosso. Então eu sei para onde vou? Não sei. Eu tenho uma ideia, uma vaga ideia, uma impressão, mas por que eu não sei? Porque não tem importância nenhuma eu viver o amanhã, porque o meu amanhã já é o meu hoje. Não existe um dia mais certo na nossa vida do que o agora, do que o hoje. Tudo que nós somos está representado dentro de nós agora. O nosso passado, ele está nos seus arquivos, com certeza, e serão mantidos, guardados, à medida que nós valorizarmos ele. E o meu futuro? O meu futuro já existe, é o meu presente. Porque passado, presente e futuro, no mundo das possibilidades não existe. Tudo está no momento presente. Como nós não sabemos lidar com esses três tempos, passado, presente e futuro, concomitantemente, é por isso que ele é dividido para nós. Tudo que nós estamos falando aqui agora, 99,9% falamos do passado. O presente está só em eu falar e vocês ouvirem. Aquilo que interessar a vocês, aquilo que interessar a mim. Mas todos aqui estão fazendo uma avaliação do seu passado. E o futuro que vocês vão aprender e sair daqui como lição aprendida. Isso é o futuro. Se você entendeu, com certeza pode ser que lhe sirva, não sei. Seria muita pretensão da minha parte me achar o dono da verdade. Mas se você não entendeu, melhor ainda, porque você vai para o campo do debate, da averiguação, e com certeza você tem uma larga condição de aprender mais. A vida é assim. Nós não somos um projeto tão difícil de ser trabalhado se nós tivermos a compreensão desse nosso trabalho. Então eu digo sempre, olha, vamos estudar. Ninguém quer estudar. Ninguém quer estudar. Você pode observar, em tudo Jesus deixou sempre a proposta do aprendizado. Quem conhece a parábola dos talentos? Jesus nos conta essa parábola, nos dando uma ideia do que é a virtude, do que é o conhecimento. Eram 3 homens, 3 trabalhadores. Ao primeiro ele deu quantos talentos? 10 talentos. Ao segundo ele deu 5, ao terceiro ele deu 2 talentos. Já nos mostrando como somos diferentes em termos de talento. Você poderia perguntar, e por que ele não deu 10 talentos a cada um? Porque nós não temos o mesmo talento. Nós não temos a mesma virtude, porque esse talento não era a moeda. O talento que Jesus se referia era a virtude. E quando ele volta, porque ele vai voltar, não como um espírito, mas ele vai voltar como uma experiência, como uma história, como uma proposta. E ele vai dizer assim, eu te dei 10 talentos, eu te dei porque você tinha virtude, e o que foi que você fez com essa virtude? Aí eu multipliquei, eu usei a minha virtude para fazer o bem, para trabalhar pelo próximo, amei, construí uma família, então você realmente fez o que você deveria fazer. Então eu vou lhe dar muito mais, porque você está no caminho do crescimento. Ao outro ele deu 5 talentos. Por quê? Porque ele era uma pessoa mais limitada. Ele não era inferior, porque um aluno não é inferior ao outro. Porque um aluno da 5ª série, ele não pode ridicularizar o aluno da 4ª, porque ele já foi aluno da 4ª.
Então, pelo contrário, ele tem que respeitar. Então, ele pegou os seus 5 talentos, ou seja, aquela virtude que foi estimulada por ele, e cresceu e dobrou. Mas o que foi que aconteceu com o terceiro? Ele era frágil, ele não tinha virtudes suficientes para entender a proposta. Pegou o talento e enterrou. Veja que ele não jogou fora, ele não vendeu, ele apenas enterrou. E ele chamou ele de servo infiel. Mas ele disse: se você não me dá, olha a lição, se você não me dá a certeza daquilo que você está me dando, como é que eu posso utilizar isso? Se eu não tenho a certeza disso. E era verdade, mas infelizmente ele não conseguiu aquilo que ele esperava. Então, a virtude que nós temos que entender é essa. Jesus vai sempre nos dar o conhecimento, o conteúdo, mas veja o que você está fazendo com o conteúdo. O professor, ele elabora no seu programa de ensino, na sua disciplina, os conteúdos necessários para que o aluno aprenda e seja avaliado, e na avaliação ele consiga nota suficiente para ser aprovado. A vida nossa é assim. Nós recebemos os conhecimentos, começam pelos nossos orientadores, que são os nossos pais, nos primeiros anos, e aí começamos a trilhar um caminho nosso, que com certeza tem tudo a ver com as bases, mas com os conhecimentos do presente para a projeção de conhecimentos futuros. É o que eu digo, não me coloco para resolver uma equação de 2º grau se eu não sei as operações básicas da matemática. Como é que eu posso resolver um problema sério na minha família se eu sou uma pessoa que não valorizo, não dou o menor sentido à família? Para que eu seja um bom pai de família, eu tenho que viver integralmente ligado à família. Para que eu seja um bom empresário, eu tenho que estar integralmente ligado à minha empresa. Para que eu seja um bom cidadão, eu tenho que estar literalmente integrado à cidadania. Mas lembrando que tudo tem um propósito, que é partir de dentro de mim para ir buscar lá fora. O que entra pela boca não é o que nos faz mal, né? O que nos faz mal é o que sai da nossa boca. É aquilo que sai de dentro de mim. Então, o que é que você está fazendo com o seu talento? Quantos enterram? Quantos enterram? Deixam de praticar coisas que poderiam ser para elas importantes, entram no mundo da vaidade, passam a ser pessoas dominadoras, vão cerceando cada vez mais os seus espaços, o egoísmo toma conta, consequentemente esse talento está enterrado. E digo a vocês, se tem uma coisa que ele não faz, é desenterrar o talento de ninguém. Se é seu, é você que tem que desenterrá-lo. Ele não intercede na vida de ninguém. Se ele nos deu o livre-arbítrio, ele nos dá a condição de sermos responsáveis pelo nosso livre-arbítrio. Você tem que ter responsabilidade por aquilo que você está fazendo, consciente ou inconscientemente. É bem verdade que no projeto da evolução terrena tem as fases que a gente precisa respeitar, mas em cada fase é cobrado de cada um de nós o que nós somos dentro daquela fase. Quando Paulo de Tarso chegou ao ponto de dizer: quando eu era criança pensava como criança, hoje homem feito não mais criança. Olha aí, ele sabia dos erros dele, ele sabia de todos os seus problemas, mas veja a grandeza desses dois espíritos. Quando Jesus, que derruba Paulo do cavalo na entrada de Damasco, mostrando a ele a sua luz, a ponto de ser mais luminoso do que o meio-dia daquela tarde de manhã, e ele vendo, olha, derrubar um romano do cavalo é um momento de muito constrangimento, e ele cai. E aí Jesus pergunta: por que tu me persegue? Quem de nós é maltratado, perseguido, humilhado por alguém e tem a coragem de chegar a esse alguém e dizer: por que você está fazendo isso comigo? Nós vamos primeiro ao ataque. Se ele fez, eu vou fazer também. Mas Jesus, com toda a grandeza, disse: por que você está fazendo isso comigo? Jesus queria dizer a Paulo: você está certo, Paulo, só que você está do lado errado.
E ele diz isso muitas vezes a gente. Você está certo, meu filho. É bom se divertir. É bom. Agora, veja de que lado você está. Lembre-se que numa manhã de aula não é só recreio. Tem aula. Não deixe de assistir às aulas, porque as avaliações virão. Mas aí vem a outra proposta. Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Não tem alegria maior na vida de um mestre do que ouvir do seu discípulo a expressão, eu quero aprender. Que é exatamente para isso que ele veio, ensinar. E quando ele encontra quem quer aprender, o casamento está feito. Vamos pensar, refletir e, como eu sempre digo, agradecer. Eu não faço, eu estava falando aqui no sábado, as pessoas muitas vezes, eu não faço oração, e eu digo sempre, pensar em Deus é estar a sós, num quarto sem luz, calando a voz. Então, que cada um faça a sua oração interior, feche os olhos, faça uma reflexão, e faça dessa reflexão aquilo que lhe convier, agradecer, pedir ou louvar. Mas que Deus é e será sempre uma fonte viva no coração de todos nós. Uma boa tarde e até a próxima.